Os emissários e os irmãos de toda a região de Judá ouviram que os goim haviam recebido a palavra de Deus. Entretanto, quando Quefa subiu a Jerusalém, os que eram do grupo da circuncisão o criticaram, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e até mesmo comeu com eles. Em resposta, Quefa começou a explicar-lhes detalhadamente o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Iafo orando e, em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelos 4 cantos, e ele desceu até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e vi animais quadrúpedes, animais de caça, criaturas rastejantes e aves ariscas. Então ouvi uma voz me dizendo: levante-se, Quefa, mate e coma. Eu disse: não, Senhor, de jeito nenhum. Jamais algo impuro ou treife entrou na minha boca. Mas a voz falou do céu outra vez: pare de tratar como impuro o que Deus tornou puro. Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. No mesmo instante, 3 homens que haviam sido enviados a mim de Cesareia chegaram à casa onde eu estava. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo e entraram na casa do homem. Ele nos contou como um anjo lhe apareceu em casa e disse: mande buscar em Iafo Shimon, conhecido por Pedro. Ele tem uma mensagem para você que tornará possível que você e os de sua casa sejam salvos. Mas comecei a falar quando Ruach HaKodesh... Mal comecei a falar, quando Ruach HaKodesh caiu sobre eles, como sobre nós no princípio. E me lembrei do que o Senhor disse. Yohanan imergia as pessoas em água, mas vocês serão imersos no Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando depositamos nossa confiança no Senhor, Yeshua, o Messias, quem era eu para me opor ao caminho de Deus? Ouvindo essas coisas, eles pararam de objetar e começaram a louvar a Deus, dizendo: isto significa que Deus também concedeu que os goim façam a conversão e tenham vida. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição originada contra Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Eles falaram a palavra de Deus, mas apenas aos judeus. Todavia, alguns deles, homens de Chipre e de Cirene, quando chegaram a Antioquia, começaram a falar também aos gregos, anunciando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e um grande número de pessoas confiou e se voltou para o Senhor. Notícias do acontecido chegaram aos ouvidos da comunidade messiânica de Jerusalém, e eles enviaram Barnabá a Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus em ação, ficou alegre e os encorajou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração, porque ele era um bom homem, cheio do Espírito Santo e de confiança. Então Barnabá foi a Tarso procurar Shaul, e quando o encontrou, levou-o a Antioquia. Eles se reuniram com a congregação local durante 1 ano e ensinaram a um número considerável de pessoas. Foi também em Antioquia que os discípulos foram chamados messiânicos pela primeira vez.
Naquele tempo, alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia, e um deles, chamado Agave, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que havia uma fome severa por todo o Império Romano. Ela surgiu quando Cláudio era imperador. Por isso, os talmidim, os discípulos, decidiram enviar ajuda aos irmãos que viviam em Judá, cada um de acordo com as suas posses, e o fizeram enviando sua contribuição aos anciãos sob a supervisão de Barnabá e Shaul.